sol do deserto filtrava pelas celosias intricadas do palácio, transformando cada grão de poeira em diamante dançante no ar. Os salões eram um caleidoscópio de cores vivas, sedas esvoaçantes, ouro reluzente, joias que cintilavam como estrelas caídas. O aroma de incenso e jasmim pairava pesado, misturando-se à melodia suave de liras e tambores distantes. Ali, naquele universo de opulência desmedida, a vida fluía como um rio de mel e datas, aparentemente sem preocupações. As mulheres, em sua maioria jovens e de beleza estonteante, moviam-se com a leveza de pétalas ao vento, seus risos controlados, seus olhos, treinados para irradiar uma alegria que raramente alcançava suas profundezas. Elas eram os ornamentos mais preciosos da corte do Sheik Omar, peças de arte vivas, cuidadosamente selecionadas e adornadas. Vestidas com os mais finos tecidos, seus pescoços e pulsos carregavam o peso do luxo e, talvez, de um fardo invisível. Para o mundo exterior, eram a personificação da felicidade e do privilégio. Para si mesmas, muitas eram prisioneiras de um papel predefinido, suas vozes abafadas pelo sussurro constante das expectativas. A cada sorriso forçado para agradar, a cada olhar abaixado em sinal de submissão, a injustiça se solidificava, silenciosa como a areia sob seus pés. Seus sonhos, aspirações e até mesmo suas dores eram como ecos perdidos nos vastos corredores, sem que ninguém, exceto elas mesmas, os ouvisse de verdade. As promessas de segurança e status eram um véu delicado sobre a realidade. A liberdade de escolha era um conceito distante, substituído por um roteiro de etiqueta e obediência. E embora a riqueza material fosse abundante, a riqueza de espírito murchava lentamente, como uma flor sob o sol implacável. Mas mesmo na mais brilhante das jaulas, sempre há uma alma que sente o peso das grades, que anseia por algo mais do que o brilho dourado. O que ninguém imaginava é que, por trás dos olhos de uma dessas mulheres, uma revolução silenciosa estava prestes a nascer. Em meio a esse cenário de beleza e paradoxo, encontramos Layla. Diferente de muitas outras jovens trazidas para a corte, Layla não vinha de uma linhagem de nobreza ou de uma família que visava a ascensão social a qualquer custo. Sua origem era mais humilde, de um vilarejo nas montanhas onde o ar era puro, e as histórias sobre o deserto eram contadas sob um céu coalhado de estrelas. Ela era filha de um modesto comerciante de especiarias e de uma mulher que costurava os tecidos mais simples, mas com fios de grande amor e sabedoria. Desde pequena, Layla se destacava não pela beleza estonteante, embora seus olhos profundos e seu sorriso cativante não passassem despercebidos, mas pela inteligência aguçada e por uma curiosidade insaciável sobre o mundo. Ela passava horas na pequena biblioteca de seu pai, um cômodo que era o seu refúgio, devorando cada pergaminho e livro que caía em suas mãos. Aprendeu não só sobre as lendas de seu povo, mas também sobre geografia, matemática e as estrelas que guiavam os viajantes. Sua mente era um jardim fértil, cultivado com conhecimento e sonhos. No entanto, o destino ou talvez a fama de sua sagacidade e rara beleza sutil a alcançou. Um emissário do sheik, ao passar por seu vilarejo, anotou. Em pouco tempo, a vida tranquila e cheia de perguntas livres de Layla foi trocada pelos corredores de mármore do palácio, pelas vestes suntuosas e pelos olhares vigilantes. Layla chegou à corte com a ingenuidade da juventude e a crença de que poderia aprender e talvez até contribuir de alguma forma para aquele mundo novo. Ela tentava se adaptar, observando com atenção as intrincadas regras sociais, o balé silencioso das mulheres que a cercavam. Por vezes, sentia-se um pássaro exótico, preso numa gaiola dourada que todos admiravam, mas que ela, por dentro, sentia-se sufocar. Seu coração puro, acostumado à honestidade dos campos e das pessoas simples, achava difícil navegar pelas intrigas e pelas aparências que governavam a vida palaciana. Noites a fio, ela se via questionando o brilho daquelas paredes, a validade daqueles sorrisos.
Uma parte dela se recusava a acreditar que a vida pudesse ser apenas isso. Mas a verdade é que ela ainda não havia compreendido a verdadeira natureza do seu cativeiro. A corte preparava-se para a celebração do aniversário do Sheikh Omar. O palácio fervilhava com a ansiedade da pompa, dos presentes e da exibição. Para Layla, porém, a grandiosidade era apenas uma cortina para a futilidade que a cercava. Ela observava as outras mulheres discutirem ardentemente sobre a nova seda importada de Samarcanda ou os últimos designs de joias. Suas conversas, cheias de inveja e bajulação disfarçada, pareciam vazias como cascas de nozes. Layla, por sua vez, tentava participar, buscando um ponto de conexão mais profundo, talvez mencionando um poema que lera ou uma questão que a afligia sobre a gestão dos recursos hídricos do deserto. Foi durante um desses jantares opulentos, onde bandejas de ouro transbordavam com iguarias e o vinho fluía livremente, que a cena se desenrolou. O sheik, em um momento de ostentação, perguntou a uma das concubinas favoritas, a altiva Zahira, sobre a importância da beleza feminina na perpetuação da linhagem e do poder. Zahira, com um sorriso calculado, proferiu palavras doces sobre a beleza exterior como um reflexo da glória divina. Em seguida, o sheik, talvez notando a seriedade incomum no olhar de Layla, ou por mero capricho, virou-se para ela. "E você, Layla, a estudiosa de nosso harém?", disse ele com um tom que não ocultava o escárnio. "O que pensa sobre a beleza? É a casca que importa? Ou há algo mais em seus pergaminhos que nos ensine?" Um silêncio constrangedor pairou sobre a mesa. Os olhos de todas as mulheres se voltaram para Layla, alguns curiosos, outros maliciosos. Layla, pega de surpresa, mas com a coragem que a distinguia, respondeu: "Meu senhor, a beleza externa é um dom efêmero, como a flor do deserto, mas a beleza do espírito, a força do caráter e a sabedoria, estas sim perpetuam a glória e honram o nome de um líder, pois inspiram justiça e compaixão em seus súditos." Uma risada baixa, quase inaudível, irrompeu da garganta de Zahira, seguida por um cochicho entre as outras. O sheik arqueou uma sobrancelha, um brilho de desaprovação em seus olhos. "Palavras bonitas, Layla, mas de pouca utilidade em nosso mundo. Guarde suas filosofias para seus livros, pois aqui, a realidade exige mais do que meros devaneios." A humilhação foi pública, dolorosa. Layla sentiu o rosto queimar, não de vergonha por suas palavras, mas pela maneira como foram desprezadas, como se sua voz fosse apenas um ruído irritante em meio à orquestra da superficialidade. Naquele instante, ela compreendeu que, ali, a verdade não tinha valor, e que seu espírito livre era uma afronta. Mas essa não seria a última vez que ela desafiaria as normas. Após o episódio do jantar, a atmosfera ao redor de Layla mudou sutilmente, mas perceptivelmente. As outras mulheres, que antes a observavam com uma mistura de curiosidade e inveja discreta por sua inteligência, agora a viam com um misto de pena e cautela. Os cochichos aumentaram, e os olhares se desviavam quando ela se aproximava. Zahira, sentindo sua posição fortalecida, fazia questão de reafirmar a superioridade das virtudes femininas aceitas pelo sheik, muitas vezes com farpas veladas direcionadas a Layla. A jovem sentia-se cada vez mais isolada, como uma semente estrangeira plantada em solo árido. Seu conflito interior, que antes era uma brisa suave de desconforto, transformou-se em uma tempestade silenciosa que ameaçava arrancar suas raízes. O luxo que antes parecia um conforto, agora era um peso. Os belos tecidos pareciam amarras, as joias correntes. Ela ansiava pelo cheiro de terra molhada após a chuva, pelo som dos riachos do seu vilarejo, pela liberdade de expressar um pensamento sem temor de julgamento ou repreensão. O principal conflito, Layla percebia, não era apenas com o sheik ou com as outras mulheres, mas com o próprio sistema, com a ideologia que subjugava a mente e o espírito em nome da ordem e da tradição. Ela se via constantemente ponderando sobre o seu lugar,
sobre o propósito de sua vida dentro daquelas paredes. Deveria aceitar seu destino e se moldar, como tantas outras faziam, aprendendo a recitar os poemas de amor e a dançar as danças da corte? Ou deveria resistir, mesmo que sua resistência fosse apenas uma pequena chama contra o vasto deserto? A pressão era imensa. Os servos a olhavam com mais desconfiança, os eunucos que guardavam os portões pareciam monitorar cada um de seus passos. O sheik, que antes parecia apenas desdenhar de sua intelectualidade, agora parecia ter um olhar mais frio sobre ela, como se estivesse atento a qualquer desvio de comportamento. Leila sentia que precisava escolher. Ou ela se tornaria a sombra que esperavam dela, ou tentaria manter acesa a chama de quem realmente era, mesmo que isso significasse se queimar. Ela não sabia como, mas seu espírito se recusava a ser domado. A questão era, até quando ela conseguiria manter a fachada, antes que seu verdadeiro eu fosse completamente esmagado pela opulência e pela vigilância incessante? Apesar de seus esforços para manter um perfil discreto e cumprir as expectativas superficiais, Layla percebeu que sua singularidade era um fardo cada vez mais pesado. A semente de sua resposta franca ao sheik havia plantado um desconforto. Em vez de ser vista como uma joia rara, ela passou a ser tratada como uma imperfeição no mosaico harmonioso do harém. As outras mulheres, especialmente aquelas que antes a observavam com um toque de admiração, agora a evitavam abertamente, temendo que a má influência de Layla pudesse de alguma forma respingar nelas. Os círculos de conversas cessavam quando ela se aproximava, os olhares se desviavam, e os sorrisos se tornavam meras máscaras de polidez. A rejeição não se manifestou com gritos ou confrontos abertos, mas de uma forma muito mais cruel e insidiosa. O isolamento social. Nos rituais diários do palácio, os banhos perfumados, os jantares, os momentos de ócio nos jardins, Layla se via apartada. Ninguém a convidava para os jogos de tabuleiro, ninguém pedia sua opinião sobre os bordados, e os eunucos, antes solícitos, agora a ignoravam, como se ela fosse invisível. A queda de Layla não foi do luxo para a miséria material, mas de um status de curiosidade interessante para o de elemento indesejável, dentro da hierarquia sutil e impiedosa do harém. Ela percebeu que havia sido relegada à margem, não por um ato explícito de rebeldia, mas por ousar pensar diferente e, pior ainda, por ousar expressar esse pensamento. Os dias se arrastavam em uma solidão ensurdecedora. As noites, antes preenchidas com seus livros e pensamentos, agora eram assombradas pelo eco do silêncio e pela sensação de não pertencimento. O sheik, que antes lhe dirigia um olhar de desdém, agora simplesmente a ignorava, como se ela não existisse. Essa era a rejeição mais dolorosa, ser tratada como um nada. Era como se estivesse sendo apagada lentamente. A opulência ao seu redor tornou-se um lembrete constante de sua condição, uma ironia cruel. Enquanto o mundo exterior a via em uma gaiola de ouro, ela sentia que estava em uma prisão de silêncio e invisibilidade, onde cada dia era um teste de sua própria existência. Mas essa queda, essa sensação de estar no fundo do poço, seria o catalisador para uma nova percepção, para o despertar de uma força que ela nem sabia que possuía. A escuridão do isolamento, paradoxalmente, clareou a visão de Layla. Longe dos cochichos e dos olhares de reprovação, ela encontrou um novo tipo de silêncio, não mais opressor, mas reflexivo. Retirada para os recantos mais esquecidos dos vastos jardins do palácio, onde as trepadeiras cobriam antigas fontes e as árvores ofereciam sombra densa, Layla começou a se reconectar com seu eu interior. Ali, em meio ao canto dos pássaros e ao sussurro do vento entre as palmeiras, a voz da sua consciência, antes abafada pelas demandas da corte e pelo medo da rejeição, começou a soar com clareza. Era uma voz que falava de sua essência, de sua educação no vilarejo, das histórias de bravura e sabedoria que seu pai lhe contava. Lembrou-se da promessa que fizera a si mesma de nunca silenciar sua mente, de nunca deixar que as circunstâncias ditassem quem ela era. As palavras do sheik, que a mandara guardar suas filosofias para os livros, ecoavam em sua mente,
mas agora sob uma nova luz. Talvez ele estivesse certo em parte. Talvez o lugar para suas verdades não fosse o salão do harém, mas um espaço onde elas pudessem florescer sem a necessidade de aprovação externa. Essa voz interior, quase como um chamado divino, a impulsionava a buscar algo além daquelas paredes. Não era mais a fuga da superficialidade que a incomodava, mas a busca por um propósito maior. Ela se perguntava: qual era o meu dom? E como eu poderia usá-lo se estivesse presa aqui? A humilhação não a havia quebrado. Ao contrário, a havia forjado, cristalizando sua determinação. A solidão tornou-se sua aliada, um espaço sagrado onde ela podia ouvir a si mesma sem interrupções. Ela não era fraca, nem inútil. Ela tinha uma mente, um coração e uma alma que ansiavam por significados mais profundos. O luxo era uma ilusão. A validação externa era fugaz, mas a verdade e a integridade de seu espírito eram inabaláveis. O que ela não sabia era que essa redescoberta de si mesma era apenas o primeiro passo de uma jornada que a levaria a desafiar muito mais do que as regras de um palácio. A chama reacendida da consciência impulsionou Layla a agir. Ela compreendeu que o conformismo não era uma opção. Sua alma clamava por mais. Se não podia fugir fisicamente, poderia, ao menos, transcender as barreiras mentais e espirituais daquele cativeiro dourado. Sua primeira tentativa de superação foi sutil, quase imperceptível aos olhos da corte, mas revolucionária para ela. Layla começou a retomar seus estudos com um fervor renovado, não mais na esperança de impressionar, mas para alimentar a si mesma. Ela encontrou uma pequena estante em um corredor esquecido da biblioteca do palácio, cheia de textos antigos sobre filosofia, astronomia e medicina. Assuntos que as outras mulheres consideravam áridos ou inapropriados. Nesse canto empoeirado, Layla encontrava consolo e um sentido de propósito. Mergulhava nas palavras dos sábios, nas complexidades do universo e nos mistérios do corpo humano. Aqueles livros se tornaram seus confidentes silenciosos, seus mestres e, acima de tudo, seu porto seguro contra a superficialidade. Ela passava horas ali, absorta, traçando constelações em mapas celestes antigos ou decifrando a sabedoria oculta em parábolas esquecidas. Seu conhecimento crescia, mas agora ela o guardava como um tesouro pessoal, uma riqueza invisível que ninguém poderia tirar. Em outra frente, Layla começou a observar os criados e as pessoas menos notáveis do palácio. Ela percebeu que, por trás da fachada de seus deveres, muitos carregavam histórias de vida, conhecimentos práticos e uma humanidade que faltava aos círculos mais altos. De uma velha cozinheira, aprendeu sobre ervas e seus poderes curativos. De um jardineiro, a resiliência das plantas e a importância do cuidado. Ela trocava sorrisos discretos e palavras gentis, gestos pequenos que, na hierarquia rígida do palácio, eram atos de ousadia. Sem que soubesse, estava tecendo uma teia de conexões humanas, construindo uma rede de respeito e confiança em um lugar onde a confiança era uma moeda rara. Layla estava, a seu modo, cavando um túnel de luz. Mas as paredes do palácio eram altas, e o caminho para a verdadeira liberdade estava longe de ser fácil. O destino, porém, já estava orquestrando um novo desafio, muito maior do que qualquer livro poderia prever. A quietude que Layla havia encontrado em seus estudos e em suas novas, ainda que discretas, conexões não passou despercebida por todos. No harém, as paredes tinham ouvidos, e os olhos, embora muitas vezes vazios, eram sempre vigilantes. Zahira, a concubina principal, era uma mulher de astúcia aguçada e um senso quase premonitório para qualquer ameaça à sua posição ou à ordem estabelecida. Ela já havia notado a persistência de Layla na biblioteca e as conversas murmuradas com os servos. Para Zahira, a filósofa não era apenas uma excêntrica. Era um perigo, uma semente de desordem que precisava ser erradicada. A resistência veio de forma calculada. Uma tarde,
Quando Layla se dirigia à biblioteca, encontrou as portas antes abertas, trancadas. Não apenas trancadas, mas com um novo e imponente cadeado de bronze, adornado com o selo real do sheik. Um eunuco, com o rosto impassível, informou-a que, por ordens superiores, o acesso àquela seção da biblioteca estava agora restrito. O golpe foi preciso. Não houve confronto, gritos ou acusações diretas. Apenas uma porta fechada e a frieza de uma ordem incontestável. Era a prova de que suas pequenas tentativas de liberdade estavam sendo monitoradas e que o sistema, poderoso e onipresente, havia reagido. Mas a resistência não parou por aí. Os poucos servos que haviam se arriscado a conversar com ela começaram a se afastar. Layla ouviu, por acaso, um cochicho sobre avisos severos e castigos exemplares para aqueles que se desviassem de seus deveres. A velha cozinheira, com quem Layla compartilhava segredos sobre ervas, agora a evitava, seus olhos marejados de medo. O jardineiro, antes alegre, passava por ela com a cabeça baixa. Layla sentiu o peso da culpa, o medo de que sua própria busca por conhecimento estivesse causando sofrimento a outros. O palácio, antes uma gaiola dourada, agora parecia ter endurecido suas barras de maneira impiedosa. Era como se o destino estivesse a testar, empurrando-a para um abismo de desespero, mostrando-lhe a futilidade de qualquer esforço individual contra uma estrutura tão grandiosa e intransigente. Seria o fim de sua jornada antes mesmo de começar? Ou seria apenas o prelúdio para um desafio ainda maior? O golpe de ter a biblioteca trancada e ver seus poucos aliados entre os servos se afastarem atingiu Layla com uma força esmagadora. A sensação de abandono e a percepção da intransigência do poder do sheik mergulharam-na em uma profunda crise. As noites, que antes eram para ela um refúgio de leitura e reflexão, tornaram-se longas vigílias de angústia. Sentada sozinha em seu aposento, a luz bruxuleante de uma lamparina projetava sombras dançantes que pareciam zombar de sua esperança. O silêncio, antes um aliado, agora era um tormento, amplificando as vozes da dúvida em sua mente. Era como se tudo o que ela acreditava estivesse desmoronando. A pureza de sua fé na justiça, a convicção de que o conhecimento poderia abrir caminhos, a própria voz interior que a impulsionava, tudo parecia agora um devaneio infantil, uma fantasia irreal. Para que serve a sabedoria, pensava ela, se não posso compartilhá-la, se ela apenas me isola e coloca em risco aqueles que ousam me ver? Ela questionava o propósito de sua vinda para o palácio. Teria sido um erro? Um castigo disfarçado de oportunidade? As lembranças de seu vilarejo, antes um bálsamo, agora pareciam um sonho distante e inatingível. Um paraíso perdido. Layla se sentia pequena e insignificante diante da vastidão do palácio e do poder que ele representava. As promessas que fizera a si mesma de não se curvar pareciam vazias. Uma parte dela clamava por redenção, por uma resposta divina, por um sinal de que não estava sozinha nessa batalha silenciosa. Onde estava a mão que guiava os justos? Onde estava a esperança que falava nos pergaminhos antigos? As lágrimas antes raras e contidas, agora rolavam livremente por seu rosto, lavando a última camada de sua armadura. Ela se via questionando não apenas seu próprio caminho, mas a existência de qualquer justiça maior, de qualquer propósito divino em um mundo tão cruel e indiferente. Seria ela apenas mais uma peça no tabuleiro do sheik, fadada a aceitar seu destino? Ou no fundo daquele poço de desespero, havia uma faísca, uma última lembrança de que a fé, muitas vezes, é mais forte quando tudo parece perdido? No fundo do abismo da dúvida, onde a esperança parecia ter se dissipado como névoa no deserto, Layla encontrou uma nova verdade. Não veio de um livro, nem de um sábio, mas de um lugar inexplorado dentro de si. A crise de fé não a destruiu. Ao invés disso, a purificou, queimando as expectativas externas e revelando a essência inquebrável de sua alma. De repente, ela compreendeu que sua força não residia na aprovação alheia,
na liberdade de movimentos ou no acesso irrestrito ao conhecimento exterior. Sua força era intrínseca, uma chama que nenhuma parede ou cadeado poderia extinguir. As lágrimas haviam secado, e com elas, a amargura. Layla sentiu um renovado sentido de propósito. Se o mundo exterior era cruel e intransigente, então o seu mundo interior seria seu santuário inexpugnável. Ela não precisava da biblioteca para pensar, para questionar, para aprender. Sua mente era seu próprio repositório de sabedoria, e a observação atenta do mundo ao seu redor seria seu novo livro. Ela começou a meditar, como sua mãe a havia ensinado nos campos, buscando a quietude e a clareza em meio ao caos. A solidão, antes um castigo, transformou-se em um catalisador para a autorreflexão. Layla começou a escrever. Não em pergaminhos, que poderiam ser descobertos, mas em sua mente, compondo poemas, refletindo sobre as injustiças que via e as verdades que percebia. Ela praticava a arte de observar, de ler as entrelinhas dos gestos, das palavras não ditas, das expressões faciais. Aprendeu a ler as pessoas e as dinâmicas do palácio de uma forma que antes sua intelectualidade pura não lhe permitia. Sua resiliência se manifestou de maneiras sutis. Se não podia acessar os livros, memorizava os contos e as lendas que ouvia, tecendo-os com sua própria perspectiva. Se não podia falar abertamente, aprendia a expressar-se através de metáforas em suas conversas com as poucas que ainda ousavam se aproximar. Ela começou a emanar uma calma e uma determinação que, embora silenciosas, eram palpáveis. Essa força interior não era um grito de guerra, mas um sussurro persistente, uma promessa a si mesma de que não se renderia. Layla estava, agora, forjando-se em uma nova mulher, mais sábia, mais resistente e infinitamente mais perigosa para o status quo do que jamais havia sido. O caminho à frente era incerto, mas agora ela sabia que a verdadeira liberdade não estava em fugir do palácio, mas em libertar sua própria mente e espírito dentro dele. A nova determinação de Layla, embora silenciosa, não passou despercebida por todos. Havia olhos no palácio que viam além do véu da superficialidade, ouvidos que captavam o eco das almas. Um desses olhos pertencia a Malik, o chefe dos eunucos do sheik. Malik era um homem de idade avançada, com rugas que contavam histórias de décadas de serviço discreto e observação perspicaz. Seu semblante era quase sempre neutro, sua voz baixa e medida. Mas sob a superfície de sua formalidade, residia uma inteligência afiada e um coração que, apesar de tudo o que testemunhara, ainda guardava um senso de justiça. Malik havia acompanhado o fluxo e refluxo de incontáveis mulheres no harém. Ele vira sonhos nascerem e morrerem, almas se quebrarem e se dobrarem. Mas em Layla, ele percebera algo diferente. Não era apenas inteligência, mas uma integridade que se recusava a ser corrompida. Ele havia notado sua humilhação no jantar, sua persistência na biblioteca e, mais recentemente, a calma resiliente que ela demonstrava após a rejeição. Ele compreendeu que a jovem não era uma rebelde impulsiva, mas uma pensadora profunda, e que sua força interior poderia, com a orientação certa, tornar-se uma ferramenta poderosa. Uma noite, enquanto Layla buscava refúgio nos jardins, Malik se aproximou dela em silêncio. Sem palavras, ele estendeu-lhe um pequeno rolo de pergaminho, cuidadosamente amarrado com uma fita de seda. Layla hesitou, mas a gravidade em seus olhos a impeliu a aceitar. O pergaminho não continha mapas secretos ou planos de fuga, mas sim um poema antigo, uma parábola sobre a resiliência do junco que se curva ao vento, mas nunca quebra. Junto ao poema, havia uma pequena nota em caligrafia elegante. As verdades mais profundas são encontradas não na força que se impõe, mas na sabedoria que se adapta. O palácio tem ouvidos, mas a mente é um jardim particular. Cultive-o bem. Era um conselho críptico, mas que ressoou profundamente em Layla. Ela percebeu que Malik não oferecia uma saída, mas uma forma de navegar pelo labirinto. Ele não era um salvador, mas um guia, um guardião que, de sua posição singular dentro da estrutura de poder,
podia oferecer uma perspectiva diferente e, talvez, proteção velada. A partir daquele dia, Malik se tornou sua sombra discreta. Ele deixava livros esquecidos em lugares que Layla frequentava. Transmitia informações sutis sobre as dinâmicas do sheik e dos vizires. E, o mais importante, oferecia-lhe a confirmação silenciosa de que sua busca por verdade e propósito não era solitária nem em vão. Ele a ensinava a ver o poder por trás das máscaras, a entender as engrenagens da máquina que a aprisionava e a usar sua inteligência não para confrontar, mas para compreender e, quem sabe, encontrar as fendas. Inspirada pelos conselhos sutis de Malik e fortificada por sua recém-descoberta força interior, Layla começou a implementar uma nova estratégia. Ela compreendeu que a confrontação direta era fútil e que a verdadeira mudança começaria com uma adaptação inteligente. A virada em seu comportamento não foi um abandono de seus princípios, mas uma metamorfose em sua abordagem. Primeiro, Layla parou de evitar o ambiente do harém. Em vez disso, ela começou a observá-lo com os olhos de uma estrategista, como se fosse um complexo jogo de xadrez. Ela estudou as outras concubinas, suas ambições, seus medos, suas lealdades. Notou que muitas, como ela, estavam presas em suas próprias gaiolas, sonhando com uma liberdade que parecia inatingível. Ela deixou de lado o ressentimento e passou a abordá-las com uma gentileza calculada, oferecendo ouvidos atentos e conselhos ponderados quando solicitados, nunca impondo suas opiniões. Sua inteligência, antes motivo de desprezo, passou a ser usada de forma mais discreta. Quando as mulheres do harém discutiam sobre trivialidades, Layla, sem se gabar, oferecia uma perspectiva diferente, uma solução prática para um pequeno problema doméstico ou uma interpretação astuta de um evento da corte. Ela se tornou a sábia silenciosa, aquela a quem as outras recorriam para uma opinião imparcial ou para desvendar um enigma. Essa mudança gradualmente a reposicionou de pária isolada para uma figura de respeito sutil. Malik continuava sendo seu guia discreto, fornecendo-lhe informações sobre os movimentos do sheik, os desafios políticos e as necessidades do povo. Layla começou a tecer essas informações com seu conhecimento. Por exemplo, ela notou que as queixas sobre a escassez de água no deserto eram constantes e que as soluções propostas pelo sheik eram muitas vezes dispendiosas e ineficazes. Em vez de criticar, ela começou a formular soluções em sua mente, baseadas em seus estudos de engenharia e agricultura de seu vilarejo. A maior virada, no entanto, foi interna. Layla deixou de se sentir uma vítima. Ela compreendeu que, mesmo dentro das paredes do palácio, ela poderia ser uma agente de mudança. Não por meio de rebelião, mas por meio de influência, sabedoria e empatia. Ela estava se preparando, afiando suas ferramentas, esperando o momento certo para que sua voz, embora ainda abafada, pudesse ressoar de uma maneira que ninguém mais pudesse ignorar. O palácio não a havia quebrado. Ao invés disso, a havia transformado em algo mais poderoso e inesperado. A reputação de Layla como a sábia silenciosa do harém começou a transcender as paredes internas. Seus conselhos ponderados e sua calma inabalável, embora discretos, não passaram despercebidos por todos. Foi em um desses momentos de discrição que a ajuda, antes inimaginável, surgiu. Um dia, enquanto Layla observava os problemas com o sistema de irrigação de um pequeno jardim do palácio, uma tarefa rotineira que o jardineiro havia abandonado por desânimo, um jovem eunuco de olhos curiosos e ar inquieto aproximou-se dela. Seu nome era Rashid, e ao contrário de muitos de seus pares, ele não parecia cego pelas formalidades da corte. Ele observava Layla com uma mistura de respeito e fascínio, como quem reconhece um espírito semelhante. Rashid não era um mero servo. Era o escriba pessoal do Sheik Omar, responsável por organizar seus documentos, correspondências e, mais importante, por transcrever os relatórios dos mercadores e emissários que chegavam de reinos distantes.
Ele tinha acesso a informações que ninguém no harém, nem mesmo Zahira, possuía. Ele via os problemas econômicos do reino se aprofundarem, a insatisfação crescente entre o povo e as tensões com os povos vizinhos. E, ele percebia, o sheik parecia cada vez mais isolado em sua própria opulência, cercado por conselheiros que só lhe diziam o que ele queria ouvir. Senhora Layla, começou Rashid, com uma voz baixa e quase um sussurro. Tenho observado seus esforços para compreender o funcionamento deste lugar. Muitos veem apenas a beleza das flores, mas a senhora parece atenta às raízes. Layla ergueu o olhar, surpresa pela franqueza. Ela sorriu levemente. E você, Rashid, parece ver além das palavras escritas. Foi o início de uma aliança improvável. Rashid, movido pela frustração com a inação do sheik e pela admiração pela perspicácia de Layla, começou a trazer-lhe informações veladas. Não eram segredos de Estado no sentido de conspirações, mas dados que pintavam um quadro mais claro da realidade do reino. As caravanas saqueadas, as colheitas perdidas devido à má gestão da água, as queixas dos camponeses que chegavam aos ouvidos do sheik, mas eram prontamente ignoradas. Malik, o velho eunuco, notou a aproximação e, com um aceno quase imperceptível, aprovou a nova dinâmica. Ele sabia que Rashid era jovem e impetuoso, mas leal e inteligente. Juntos, os três formavam uma rede discreta de inteligência, com Layla no centro, analisando e conectando os pontos. Ela percebeu que as pequenas soluções que imaginava para o jardim ou para a irrigação eram apenas um reflexo de problemas muito maiores que afligiam o reino. Rashid não lhe dava respostas. Ele lhe dava perguntas, informações que ela poderia usar para formular as próprias respostas. A ajuda inesperada de Rashid abriu uma janela para o mundo exterior, um mundo que Layla agora sentia que poderia, de alguma forma, impactar. Ela estava começando a ver como suas filosofias e sua busca por sabedoria poderiam ter um propósito real, além das paredes da biblioteca fechada. O reino do Sheik Omar enfrentava um período de seca implacável. As colheitas murchavam, os poços secavam, e a tensão entre as tribos nômades e os assentamentos fixos crescia a cada dia que passava sem chuva. A escassez de água, um problema que Layla havia estudado em teoria e que Rashid confirmara com seus relatórios, atingiu um ponto crítico. Caravanas que transportavam alimentos e água eram atacadas com frequência crescente, e a fome e a doença começaram a se espalhar pelas aldeias mais distantes. Em meio a essa crise, o sheik convocou um conselho de urgência, reunindo seus vizires, generais e os chefes das tribos mais influentes. A sala do conselho era um caldeirão de vozes conflitantes. Uns clamavam por intervenção militar para proteger as caravanas, outros por orações e rituais, e alguns poucos sugeriam medidas desesperadas de racionamento que provocariam ainda mais descontentamento. O sheik, visivelmente desgastado, parecia sem soluções. Foi Zahira quem, em um movimento calculado para minar ainda mais a posição de Layla, mas sem prever as consequências, sugeriu que, talvez a tão falada sabedoria da filósofa do deserto pudesse iluminar a escuridão. Sua intenção era ridicularizar Layla, expondo sua inexperiência em assuntos de Estado diante de figuras tão poderosas. O sheik, irritado e sem opções, acenou com a cabeça. Para surpresa de todos, Layla foi convocada à sala do conselho. A entrada de Layla causou um burburinho. Uma mulher no conselho do sheik era algo inédito. Ela, porém, manteve a calma, seu olhar firme. No momento em que os olhos de todos se voltaram para ela, Layla sentiu o peso da provação. Esta não era uma batalha acadêmica ou uma discussão de salão. As vidas de milhares dependiam das decisões que seriam tomadas ali. Ela lembrou-se do conselho de Malik sobre a adaptação e da profusão de dados que Rashid lhe havia fornecido. Com uma voz clara e medida, Layla não propôs uma solução mágica, mas uma análise metódica. Ela expôs a ineficácia das medidas atuais, a vulnerabilidade das caravanas e a origem dos ataques, não apenas como banditismo, mas como desespero de povos marginalizados.
Ela apresentou um plano que não se baseava apenas em força militar, mas em uma combinação de diplomacia para os chefes das tribos afetadas pela seca e, crucialmente, um projeto de captação e armazenamento de água baseado em técnicas antigas, aperfeiçoadas com observações modernas sobre as variações climáticas da região. Algo que ela havia estudado em seus livros e observado nos pequenos jardins. Ela descreveu a construção de pequenos reservatórios subterrâneos e a restauração de antigos sistemas de canais, que canalizavam a água das montanhas. O silêncio na sala era profundo. A audácia de sua proposta, a lógica impecável e a clareza de sua argumentação eram inegáveis. O sheik a olhava não mais com desprezo, mas com uma curiosidade atônita e uma ponta de esperança. A aprovação não era apenas sobre resolver a crise, mas sobre Layla provar seu valor e a força de sua sabedoria em um mundo que a havia rejeitado. Um silêncio denso e carregado pairou sobre a sala do conselho. Os vizires, generais e chefes tribais, acostumados a discursos pomposos e soluções desgastadas, olhavam para Layla com uma mistura de choque, ceticismo e uma nascente admiração. Zahira, que esperava vê-la gaguejar e se envergonhar, tinha os lábios finos e os olhos arregalados de incredulidade. A audácia e a lucidez de Layla haviam virado o jogo de uma maneira que ninguém antecipara. O Sheik Omar, que inicialmente a chamara por desespero e um toque de escárnio, agora a observava com uma intensidade que Layla nunca vira em seus olhos. Não era mais desprezo, mas uma centelha de interesse genuíno, talvez até de respeito. Ele ponderou por um longo momento, o peso da crise e a novidade da proposta colidindo em sua mente. Finalmente, com um movimento lento e deliberado de sua mão, ele dispensou os outros conselheiros. "Quero que todos saiam", ordenou, sua voz baixa, mas firme, exceto Layla. Com a sala vazia, o sheik levantou-se e aproximou-se da mesa, seus olhos fixos em Layla. "Suas palavras", ele disse, "têm o frescor da chuva no deserto, mas a dureza da rocha. Você propõe soluções que meus homens mais experientes não ousaram imaginar." Ele fez uma pausa. "Mas você é uma mulher, Layla, e do harém. Como posso justificar isso aos meus conselheiros e ao meu povo?" Layla, ciente do momento, respondeu com a mesma calma que a guiava. "Sua Majestade, a sabedoria não conhece gênero nem nasce apenas nos campos de batalha ou nos palácios de governo. Ela nasce da observação, do estudo e da necessidade. Se minhas propostas são sãs e podem trazer alívio ao seu povo, o mérito não é meu, mas da verdade que elas contêm. Permita-me provar que o gênio pode vir de onde menos se espera." O sheik a fitou por um longo tempo, e um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. "Muito bem, Layla. Você terá sua chance. Malik irá ajudá-la a supervisionar a implementação de suas ideias para os sistemas de água. Rashid, o escriba, será seu assistente, documentando cada passo e cada resultado. Você não mais se sentará em silêncio. Você terá voz e a responsabilidade que vem com ela." A partir daquele dia, o status de Layla dentro do palácio mudou radicalmente. Não houve proclamação oficial ou mudança em sua posição no harém, mas a forma como era tratada transformou-se. As mulheres do harém, antes distantes, agora a olhavam com curiosidade e um certo temor. Zahira a observava com um ódio frio, mas agora tingido de impotência. Os servos a cumprimentavam com deferência, e Malik e Rashid tornaram-se seus braços e pernas, seus olhos e ouvidos no vasto reino. Layla não estava livre das paredes do palácio, mas agora seu propósito transcendia-as. Ela não era apenas uma concubina. Era uma visionária, uma estrategista, e o futuro do reino, em pequena parte, dependia de suas mãos. O reconhecimento do sheik não era o fim de sua jornada, mas o início de uma nova e perigosa fase, onde cada sucesso seria escrutinado e cada falha amplificada. Com o reconhecimento do sheik Omar, Layla não perdeu tempo. A autoridade, antes um sonho distante, agora era uma ferramenta em suas mãos.
e ela a empunhava com a precisão de um cirurgião e a paciência de um artesão. Sua primeira tarefa foi a mais crucial: implementar as soluções para a crise hídrica, sob a supervisão discreta de Malik, e com a diligência incansável de Rashid, Layla transformou-se de estudiosa reclusa em arquiteta de campo. Ela e Rashid visitaram os locais mais afetados pela seca, não com pompa e guarda real, mas com a simplicidade de quem busca soluções reais. Layla, com o auxílio de mapas e anotações, guiou Rashid para identificar os melhores pontos para a construção dos reservatórios subterrâneos e a restauração dos antigos qanats, sistemas complexos de túneis que captavam água de aquíferos e a transportavam por grandes distâncias através da gravidade. Ela não apenas dava ordens, explicava os princípios por trás de cada decisão, ensinando Rashid e os poucos capatazes designados a eles sobre a importância da inclinação, da composição do solo e da proteção contra a evaporação. A resistência não tardou a surgir. Alguns vizires invejosos da influência de uma mulher do harém e desconfiados de suas teorias do deserto, tentaram sabotar o projeto. Relatórios falsos sobre a escassez de materiais, atrasos na entrega de ferramentas e mão de obra insuficiente eram constantemente apresentados. No entanto, Malik, com sua rede de informantes e sua capacidade de discernir a verdade da mentira, interceptava esses entraves, garantindo que os recursos chegassem a Layla. Rashid, por sua vez, registrava meticulosamente cada passo, cada despesa e cada obstáculo superado, criando um diário detalhado do progresso, que serviria como prova irrefutável. A verdadeira virada veio quando as primeiras chuvas, ainda que esparsas, começaram a cair. Graças aos novos reservatórios, a água foi captada e armazenada de forma eficiente, um contraste gritante com os anos anteriores, quando a maior parte da precipitação simplesmente escorria ou evaporava. Os qanats restaurados começaram a jorrar água em terras que há muito estavam áridas. Pequenos oásis artificiais começaram a surgir, e a promessa de colheitas futuras reacendeu a esperança nos olhos dos camponeses. Layla, em vez de se vangloriar, creditava o sucesso à cooperação e à sabedoria ancestral, discretamente direcionando o louvor para o sheik e para os esforços conjuntos. Ela entendia que o poder não estava em ser a única a ter a ideia, mas em ser a catalisadora para que as ideias certas fossem implementadas. A execução de seu plano não era apenas uma demonstração de inteligência, mas de liderança, paciência e a capacidade de transformar conhecimento em ação. O sheik, que recebia os relatórios de Malik e Rashid, via com os próprios olhos os resultados e sentia o pulso de seu povo se reerguer. Layla não havia apenas resolvido um problema. Ela havia redefinido o papel da mulher no palácio e, sutilmente, iniciado uma transformação no próprio reino. O sucesso dos projetos hídricos de Layla ressoou por todo o reino. Onde antes havia desespero, agora brotavam novos cultivos e a água corria novamente em alguns canais. O povo, aliviado, começou a louvar a sabedoria do Sheik Omar e, implicitamente, a mente por trás daquelas soluções. A reputação de Layla, antes um sussurro nos corredores do harém, agora era comentada abertamente, embora ainda com um certo mistério, nas ruas do mercado e nas tendas nômades. O Sheik Omar, satisfeito com os resultados tangíveis, concedeu a Layla uma liberdade de movimentos e uma autoridade sem precedentes para uma mulher do harém. Ele a designou para supervisionar outras iniciativas que visavam melhorar a vida do povo, como a organização de caravanas de alimentos para as regiões mais distantes e a criação de pequenos centros de saúde, utilizando os conhecimentos de ervas que ela havia aprendido com a velha cozinheira e aprimorado com seus estudos. Malik e Rashid, agora seus colaboradores diretos e leais, tornaram-se o núcleo de uma pequena equipe dedicada à implementação das visões de Layla. A ascensão de Layla, porém, não veio sem o aumento da oposição. Zahira, vendo seu status e influência diminuírem a cada sucesso de Layla, tentou semear a discórdia,
sussurrando aos ouvidos dos vizires mais conservadores sobre a influência excessiva de uma estrangeira e a quebra das tradições por parte do sheik. Havia também a inveja e o medo entre alguns conselheiros homens, que viam na inteligência e na eficácia de Layla uma ameaça direta à sua própria posição e ao status quo patriarcal do palácio. Layla, no entanto, havia aprendido a navegar nessas águas turvas. Ela não confrontava diretamente seus detratores. Em vez disso, usava seus sucessos como escudo e sua lógica como espada. Cada novo poço reaberto, cada safra salva, cada vida melhorada, era um argumento irrefutável contra as insinuações e os complôs. Ela também demonstrou uma habilidade crescente em diplomacia, transformando inimigos potenciais em aliados ao envolvê-los em seus projetos, permitindo-lhes reivindicar uma parte do crédito, ou ao menos, não parecerem obstáculos ao progresso. Sua câmara no harém, antes um refúgio para a leitura solitária, transformou-se em um discreto centro de operações. Lá, com mapas e relatórios espalhados, ela e Rashid planejavam novas empreitadas, sempre com a orientação e a proteção silenciosa de Malik. Layla não buscava poder pelo poder, mas sim a capacidade de fazer a diferença. E a cada passo, ela se tornava uma figura indispensável para o sheik e uma fonte de esperança para o reino, reescrevendo silenciosamente o destino que lhe havia sido imposto. A gaiola de ouro não se abrira, mas Layla havia encontrado uma maneira de transformá-la em um posto de comando, de onde ela podia estender sua influência muito além de suas barras. A ascensão de Layla não poderia passar despercebida para sempre. A teia de influência que ela tecia, embora discreta, começou a apertar o pescoço daqueles que se beneficiavam da ineficiência e da corrupção. A tensão no harém, personificada na inveja ardente de Zahira, finalmente atingiu seu ponto de ebulição. Zahira não podia mais tolerar o prestígio crescente de Layla, que agora recebia audiências com o sheik e tinha seus conselhos valorizados acima dos dela própria e de muitos vizires. A oportunidade para o confronto surgiu durante um banquete real. O sheik Omar, regozijando-se com a recente melhora na captação de água e a promessa de uma colheita mais farta, anunciou publicamente que Layla seria encarregada de reformar o sistema de comércio do reino, um setor dominado por mercadores poderosos e vizires aliados a Zahira. A decisão foi um golpe direto na antiga ordem, e Zahira percebeu que era sua última chance de derrubar Layla. No meio do banquete, Zahira, com uma voz melodramática que capturou a atenção de todos, se levantou. Sheik Omar, ela começou. Não é surpreendente que uma mulher do harém sem linhagem nobre ou experiência no comércio seja elevada a tal posição? Qual sabedoria ela tem que nossos respeitados mercadores e vizires não possuam? Seria a magia de seu povo, talvez? Ou a feitiçaria de suas terras distantes, que encanta vossa majestade e o faz ignorar a sabedoria secular de seu próprio povo? Um murmúrio correu pela sala. As acusações de feitiçaria eram graves e podiam condenar Layla à morte. O sheik cerrou o punho, mas antes que pudesse responder, Layla, com uma serenidade que desarmou muitos, levantou-se também. Zahira, disse Layla, sua voz calma e ressonante, minha sabedoria não vem de magia, mas do estudo e da observação. E a experiência de um povo, seja ele qual for, é um poço de conhecimento que merece ser explorado. Seus respeitados mercadores e vizires, com toda a sua sabedoria secular, foram incapazes de evitar a fome e a sede que assolaram o reino até recentemente. Minha proposta para o comércio não é para derrubar a tradição, mas para fortalecê-la, tornando-a mais justa e próspera para todos. Ela então se virou para o sheik e para os presentes. Se Vossa Majestade teme que a influência de uma mulher seja perigosa, então peço que julgue não o meu gênero, mas os frutos do meu trabalho. Os campos do reino estão começando a florescer novamente, não por magia, mas por um entendimento de como a água deve ser gerenciada. Da mesma forma, as rotas comerciais podem florescer não por feitiçaria, mas por um entendimento de como a riqueza deve ser distribuída de forma mais equitativa, beneficiando o reino como um todo
e não apenas alguns. Layla não parou aí. Conhecendo a vaidade dos vizires e a ganância dos mercadores, ela continuou. Aqueles que se opõem à reforma do comércio talvez temam que seus próprios bolsos sejam menos fartos, enquanto os celeiros do povo permanecerão vazios. Que cada um se examine e pergunte se sua lealdade é ao sheik e ao reino ou aos seus próprios interesses. O impacto de suas palavras foi eletrizante. O sheik, vendo a plateia dividida e a coragem e lógica de Layla, percebeu que ela não apenas se defendia, mas defendia a própria reforma e sua visão para o futuro do reino. Ele se levantou, batendo a taça na mesa. Basta! Sua voz ecoou. A sabedoria de Layla se provou. Aqueles que duvidam, que observem e aprendam, e aqueles que tentarem semear a discórdia ou obstruir o progresso do reino, enfrentarão a minha ira. Zahira, derrotada e humilhada, sentou-se, sua face contorcida em fúria. O confronto não resultou em um duelo físico, mas em uma batalha de inteligência e caráter, da qual Layla emergiu vitoriosa. Ela não apenas consolidou sua posição, mas também enviou uma mensagem clara. O tempo da complacência havia terminado, e o reino estava no limiar de uma nova era, impulsionada por uma força inesperada, vinda das profundezas do harém. O confronto no banquete real marcou um ponto de virada definitivo não apenas para Layla, mas para o reino do Sheik Omar. A vitória retumbante de sua inteligência e caráter sobre as intrigas de Zahira consolidou sua posição de forma inquestionável. Não era mais apenas a sábia do harém, mas uma figura de autoridade e influência reconhecida publicamente, cujas palavras tinham peso e cujas ideias eram ouvidas. Com a bênção e a proteção ativa do sheik, Layla embarcou na reforma do sistema de comércio com a mesma dedicação que aplicou à questão hídrica. Em vez de simplesmente aplicar decretos, ela passou semanas conversando com mercadores, agricultores e artesãos de diferentes regiões, compreendendo suas dificuldades e aspirações. Rashid, seu incansável escriba, documentava cada reunião, cada proposta, cada dado coletado. Malik, o guardião silencioso, assegurava que as informações fossem precisas e que as intenções fossem puras, protegendo Layla de retaliações veladas. O novo sistema de comércio, idealizado por Layla, visava não apenas aumentar as receitas do sheik, mas também garantir preços justos para os produtores e um fluxo constante de bens essenciais para todas as partes do reino. Ela introduziu medidas para combater a especulação e a corrupção, criando conselhos locais de comércio compostos por representantes de todas as classes, para garantir transparência e equidade. Essa abordagem, que equilibrava o pragmatismo econômico com a justiça social, começou a revitalizar a economia e a unificar um reino anteriormente fragmentado por interesses particulares. O impacto das ações de Layla se estendeu para além das fronteiras econômicas. Sua história de ascensão de uma mulher reclusa do harém a uma conselheira de confiança do sheik tornou-se uma lenda viva. Começou a inspirar outras mulheres no palácio e além, mostrando que a inteligência e a virtude podiam quebrar as correntes da tradição. Embora o palácio ainda fosse um lugar de regras e rituais antigos, a presença e a influência de Layla começaram a abrir pequenas fendas na rigidez patriarcal. Meninas mais jovens no harém passaram a vê-la como um modelo, e algumas começaram a buscar secretamente os livros e o conhecimento, encorajadas por sua ousadia. O Sheik Omar, inicialmente um governante distante e preocupado apenas com seu poder, começou a ser transformado pela sabedoria e humanidade de Layla. Ele percebeu que um reino forte não se construía apenas com exércitos e ouro, mas com a prosperidade e a lealdade de seu povo. A voz de Layla, que um dia fora silenciada na biblioteca, agora ecoava por todo o reino, moldando seu futuro e construindo um legado que transcendia seu próprio tempo. Ela havia provado que a verdadeira força residia não na obediência cega, mas na coragem de pensar, na resiliência de agir e na compaixão de liderar, pavimentando um caminho para uma nova era de progresso e justiça. Anos se passaram.
O reino do Sheik Omar, outrora à beira do colapso pela seca e pela desunião, florescia sob uma administração renovada. Os projetos hídricos de Laila garantiram a abundância, as reformas comerciais trouxeram prosperidade, e as comunidades antes marginalizadas agora se sentiam parte de um todo vibrante. O Sheik, rebatizado pelo povo como Omar, o Sábio, governava com uma visão que era, em grande parte, inspirada pela mente perspicaz e pelo coração justo de Laila. Laila nunca deixou o palácio. Não fisicamente. Ela continuava sendo uma das concubinas do Sheik, formalmente falando, mas sua vida e seu propósito haviam se expandido para muito além das paredes do harém. Sua câmara tornou-se seu escritório, um centro de onde ela articulava políticas, recebia emissários, aconselhava o Sheik e supervisionava o bem-estar do reino. Rashid, o escriba, crescera em sua função, tornando-se seu confidente e braço direito, um mestre na burocracia e na diplomacia que Laila havia moldado. Malik, o eunuco sábio, continuou a ser seu guardião e conselheiro, uma sombra leal que a protegia das intrigas remanescentes e lhe oferecia a perspectiva fria da experiência. O olhar de Laila, antes marcado pela melancolia da prisão, agora irradiava uma serenidade profunda e um poder tranquilo. Ela havia compreendido que a verdadeira liberdade não era a ausência de paredes, mas a libertação da mente e do espírito. Ela não precisava fugir do palácio para ser livre. Ela havia transformado sua prisão em seu púlpito, seu santuário, sua plataforma para a mudança. Sua voz, que outrora fora silenciada na biblioteca, agora ecoava nos mais altos conselhos e trazia esperança aos mais humildes. Zahira, envelhecida e amargurada, observava de longe, sua inveja consumindo-a em um silêncio impotente. A maioria das concubinas, no entanto, passou a admirar Laila, algumas até a buscar conselhos, vendo nela a prova viva de que o intelecto e a resiliência de uma mulher podiam redefinir seu destino, mesmo em um mundo dominado por homens. Laila olhava para o horizonte, não mais com o anseio de escapar, mas com a visão de um reino em constante evolução, moldado por suas ideias e pelo trabalho de muitos. Ela havia encontrado um propósito maior do que a liberdade individual, a liberdade de um povo, e ao fazê-lo, descobriu sua própria, uma liberdade forjada na sabedoria, na coragem e na inabalável crença na capacidade humana de construir um futuro melhor. Sua jornada havia começado como a de uma prisioneira na gaiola de ouro, mas terminara como a de uma rainha de seu próprio destino, cujo legado de justiça e sabedoria viveria por gerações.